Estimada comunidade, queridas pessoas, hoje Deus nos acolhe com as seguintes palavras: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. São palavras do Evangelho de João. Estamos no 9º domingo após Pentecostes. Nós ainda somos convidados e convidadas a celebrar o nosso culto em nossas casas neste tempo de pandemia. Se Deus e Jesus fazem morada em nós, então nós somos o seu templo. E por isso nós podemos louvar e agradecer a Deus em espírito e verdade, ali onde nós estamos, seja em nossas casas. Você que vai acompanhar este culto online, rogo por ti que Deus lhe dê um coração amoroso e em toda essa sua grandeza. Nós queremos celebrar então este culto na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos cantar agora o hino Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar. E todas as línguas vem nos reunir, na unidade vem nos reunir. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar. Nós somos pessoas pecadoras e como pessoas pecadoras queremos orar e confessar a Ele os nossos pecados. Senhor nosso Deus, o Pai da compaixão e de misericórdia, nós somos pessoas que falhamos diante de Ti e perdoa-nos as nossas falhas. Perdoa quando o amor esfria entre nós e quando a nossa fé é fraca. Perdoa quando não partilhamos o pão e deixamos de Te servir. Nós te pedimos, ó Deus, o perdão, cantando perdão, Senhor. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos cantar louvores a Deus, render graças, porque Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cantemos, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo tempo, que em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Nós queremos agora chegar mais uma vez em oração diante de Deus.
Obrigado, ó Deus, por esta linda manhã que tu nos dás de presente. Obrigado pelo dia, pela natureza que se manifesta ao nosso redor. E obrigado, ó Deus, que tu nos amas. E nós somos muito gratos e gratas que tu queres fazer morada entre nós. Tu fazes morada entre nós quando guardamos essa tua palavra. Concede agora, ó Deus, o desejo de ouvir ela. Fica conosco, assim como tu fizeste com o teu povo e com a tua igreja até nos dias de hoje. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Nós queremos agora nos preparar para ouvir o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ouvir então o Evangelho que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, os versículos 13 a 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois, tragam para mim, disse Jesus. Então, mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui a leitura do Evangelho. Estimada comunidade, esse texto é um texto bem conhecido. Quando nós conhecemos uma história, geralmente a gente pensa assim: eu já sei tudo sobre isso. Mas nós nos deparamos, se nós refletirmos profundamente, lermos a palavra de Deus com profundidade, nós encontramos muitos detalhes e muitas coisas ainda para aprender. No versículo 1, lá diz assim: ao saber o que havia acontecido.
Mas havia acontecido o quê? Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu para um lugar deserto. Mas o que havia acontecido? Havia acontecido a morte de João Batista. Sim, aquele que batizou as pessoas, aquele que chamou atenção às pessoas, os fariseus, aquelas pessoas que não tinham um coração aberto para a mudança de suas vidas. João Batista chamou eles de pessoas falsas, raças de víboras. E João Batista é aquele que batizou Jesus também. Aquele que batizou Jesus quando veio aquela voz: "Este é meu filho amado, que me dá muita alegria." Sim, este João Batista foi morto, foi decapitado. E Jesus recebe esta notícia e daí ele sente necessidade de ficar sozinho, de meditar, de orar, de estar em comunhão com o Pai. Jesus então se retira, mas o povo descobre onde ele está e vai atrás. O povo sente necessidade de muitas coisas. E esse povo está ao redor de Jesus. E Jesus não deixa de atender. Apesar de todos os sentimentos, de todas essas dificuldades, Jesus não deixa de atender. Ele atende as pessoas com muita misericórdia. Devolve a saúde para as pessoas doentes. E é assim que age o Filho de Deus. Jesus, ele enxerga as necessidades das pessoas e tem compaixão e misericórdia. E esse é o jeito de Deus lidar com o ser humano. Deus lida conosco assim, com compaixão e misericórdia. E o texto continua aqui. Quando chega o final do dia, os discípulos, na concepção deles, eles se deparam com um problema. Eles se dão conta que o povo não vai para casa, que continua ali e já é tarde. Os discípulos então vão para Jesus e pedem: olha, já é tarde. Esse povo precisa ir para casa, precisa comprar comida. E Jesus então responde: mas eles não precisam ir embora. Vocês é que precisam dar comida para eles. Imagina o olhar de espanto dos discípulos. Mas como? Com toda essa gente aí, com todo esse povo, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão desse tamanho? Mas Jesus disse: traz aqui, tragam para mim. E os discípulos trazem isto para Jesus e Jesus pede que todo mundo se organiza ali, se acomodem e sentem na grama. E um grande milagre acontece então. Jesus pega os pães e os peixes, olha para o céu, agradece a Deus por aquilo que tem e começa a repartir. E os discípulos têm a tarefa de distribuir isto no meio do povo. O milagre está aí. O milagre acontece aí. O pão é distribuído e aparece cada vez mais pão, aparece cada vez mais peixe, todo mundo come e ainda sobra. Ainda sobra muita comida. Talvez você esteja pensando nesse momento:
Bom, isso aconteceu porque Jesus estava presente ali, ele é o Filho de Deus. Ele tinha esse poder. É certo? Hoje nós estamos no ano de 2020. Hoje nós somos os seus discípulos. E as discípulas também. E em que nós cremos? Qual é a nossa fé? Nós cremos em Deus, nós sempre confessamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, também confessamos, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio nos salvar. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. E hoje Jesus se faz presente sim em nosso meio. Jesus, ele fez uma promessa aos discípulos, ele disse, o Espírito, vocês lembram aqueles textos no Evangelho de João, onde diz assim, que Jesus promete o Espírito Consolador que vai fazer companhia para os discípulos? Jesus, então, prometeu o Espírito Santo. Sim, é através deste Espírito que Jesus ainda se faz presente em nosso meio. Nós cremos que ele ressuscitou, subiu ao céu, enviou o seu Espírito Santo. E hoje nós somos as pessoas cristãs. Temos a companhia de Jesus em nosso meio. E também nós, hoje em dia, nós temos muitas pessoas ao nosso redor. Muitas pessoas que sofrem, que precisam de misericórdia, que precisam de alimento, que precisam do pão, precisam do cuidado em meio ao sofrimento. Hoje, nós somos os seguidores e as seguidoras de Jesus. Lembram que Jesus disse assim? Tragam esses 5 pães e 2 peixes para mim. E os discípulos, eles trouxeram, era uma ação que eles tinham que fazer, trazer. E eles obedeceram a esta ação, trouxeram isto para Jesus. Vamos pensar nós. Nós temos o que levar para Jesus? Estamos nós dispostos e dispostas a levar até Jesus o que nós temos? Estamos nós dispostos a nos deixar surpreender o que Jesus pode fazer com aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco? O que significa agora esse pão para nós? Lembra que Martinho Lutero, no Catecismo Menor, ele explica no 4º pedido sobre o pão nosso de cada dia. Sim, aqui diz que Deus dá o pão de cada dia. Mesmo se nós não pedirmos, mas nós queremos pedir nesta oração que ele nos dê um coração grato. E o que seria este pão? Martinho Lutero também explica. Pão se refere a tudo aquilo que se refere ao sustento, às necessidades da vida. Por exemplo, como comida, bebida, roupa, casa, lar, dinheiro, bens, marido, esposos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros, disciplina, saúde, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Isso tudo, Martinho Lutero disse, isso tudo está incluído nesta oração do pão nosso de cada dia. Eu pergunto, então, nós trazemos para Jesus o que temos? Nós queremos que Jesus abençoe o que nós temos? A nossa casa, a nossa roupa, nosso calçado?
Tudo isso vem de Deus. Isso vem das bondosas mãos de Deus. Tem um hino que diz assim: nada nos pertence, tudo Deus quer dar. O que Deus espera de nós quando nós recebemos esses nossos elementos para a nossa vida? Deus espera de nós um coração que crê, um coração grato e um coração que tem compaixão para com o nosso próximo. Os discípulos, eles bem poderiam ter pensado assim: bom, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, né? Nem vamos levar, nem vamos falar que tem esses pães, vamos guardar para nós, para o nosso lanche. Sim, esses pensamentos, elas vêm da natureza humana. Mas os discípulos, eles tiveram uma atitude diferente. Eles tiveram uma atitude de confiança em Jesus. Inteligentemente levam para Jesus o que tem. E acontece a gratidão e acontece então a multiplicação para que todos e todas possam comer. Quantas vezes nós temos dificuldade de soltar, de entregar aquilo que nós temos para Jesus, mesmo que seja pouco, porque se nós entregamos para Jesus, acontece a multiplicação. Quantas vezes nós tendo as coisas, mas mesmo assim, nós ficamos falando na escassez: não tenho nada ou tenho pouco. Quantas vezes nós falamos isso em coisas bem corriqueiras na nossa vida diária? Por exemplo, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para conversar com alguém. Mas se eu tenho 1 ou 2 minutos, e se eu dedico esses 1 e 2 minutos para Jesus, trago esses 2 minutos para Ele, peço que Deus abençoe o meu tempo que eu tenho, e nesse tempo eu ainda posso orar, levar para Ele tudo que eu tenho para agradecer. E com isso eu posso ganhar tempo. As coisas podem melhorar para mim, e assim eu posso ter mais tempo. Assim também acontece com a leitura bíblica. Como é que eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo, é muito difícil? Sim, se eu reclamar que eu não entendo, é muito difícil, eu nunca vou aprender, nunca vou crescer no conhecimento e no crescimento da espiritualidade. Aqui eu gostaria de trazer uma palavra. Nívia, você mandou uma mensagem para mim ontem à noite. E esta palavra que você escreveu para mim, entre outras coisas, eu gostaria de trazer, minha querida Nívia. Ela escreve assim: estou me dedicando bastante à leitura da Bíblia. Acho que Deus nos deu esta oportunidade de fazermos isto, pois o momento exige de todos nós reflexão naquilo que vai fazer. Devemos estar preparados como cristãos que somos. Esta mensagem, a Nívia, a nossa membro aqui da comunidade, compartilha comigo. E eu fiquei muito feliz com estas palavras sobre as quais eu estava preparando esta mensagem para o dia de hoje. Nívia, você está certa, porque se eu não busco, não vou ter. Se não busco levar o pouco que eu tenho para Jesus multiplicar, eu não vou ter, eu vou ter aquilo que é pouquinho.
Com isso, vem a pergunta também: como é que eu estou partilhando o tempo que Deus me deu junto com as ações da comunidade? Quando existe a partilha dos dons, quando existe ações na comunidade, existe mais possibilidade da comunidade também se multiplicar, crescer. Sempre gostamos de ter muita gente na comunidade. Precisamos de ações, precisamos nos doar, partilhar, contribuir. Tudo isso para que haja multiplicação. Assim, também temos, assim como todo esse lado espiritual, nós temos essa questão material também do alimento, que o Martim Lutero fala que isto tudo é pão, tudo que nós temos na nossa vida. E não nos faltará aquilo que é repartido. Existe muitas vezes dentro de nós que também trava. Quando alguém pede de nós, nós temos receio de que aquilo que vamos dar nos vai faltar. Ou às vezes olhamos também, a pessoa não merece. Jesus alimentou toda esta multidão que estava ali e não perguntou sobre ninguém se merecia ou não merecia. Repartir, partilhar, alimentar, cuidar das pessoas, cuidar a outra pessoa em qualquer situação, não são ações fáceis quando nós não estamos livres para servir. No entanto, conseguir esta liberdade não é impossível quando nós queremos. Para nós nos tornarmos tudo isso, precisamos ser pessoas gratas. Para que nós possamos ser livres para amar, partilhar, é necessário que nós dispomos o nosso coração a Deus, crer nele, dispor que o seu Espírito viva em nós, ter fé e que esta fé nos motive a criar ações com alegria, através do Espírito Santo, que é a presença de Deus e de seu Filho em nossas vidas, em nossos corações, em nossa vida de família, de comunidade. Nós podemos fazer muitas coisas. Ao nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, nós podemos orar, podemos citar aquilo que nós queremos agradecer, ou pedir a Deus um coração grato, e que Deus assim possa multiplicar e nada vai faltar para ninguém. O amor de Cristo espera isto de nós. O amor de Deus, ela é para todos. Que nós possamos viver este amor, viver este compaixão, este cuidado pela vida. Não esperamos nisso nada em troca, porque nós vamos ter tudo o que precisamos. Tudo Deus quer dar. Vivamos este amor que é belo, que traz alegria, que traz satisfação. E assim nós já vamos vislumbrar a eternidade desde agora. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos agora confessar a nossa fé cristã com o hino Creio, Senhor, que és Deus.
Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Estimada comunidade, em relação à volta gradual dos cultos presenciais, precisam ser tratadas na reunião com a diretoria. Assim que tivermos as coisas claras e concretas, vamos comunicar isto para a comunidade. A coleta deste final de semana, ela é destinada a uma oferta sinodal para o albergue Martim Lutero, lá em Vitória, Espírito Santo. Nós queremos agora chegar diante de Deus em oração. Tudo que nós temos em nossos corações, os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossas intercessões, nós queremos reunir e trazer isto na oração que Jesus nos ensinou a orar. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Peço que a comunidade estenda suas mãos para receber a bênção de Deus. Que nós possamos assim seguir o nosso caminho com os corações amorosos, cheios de compaixão e de misericórdia. Que o Espírito Santo se eleve dentro de nós para que nós possamos clamar por liberdade. Que o Espírito Santo também nos reúne para que nós possamos proclamar a tua existência. Assim nos abençoe, ó Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e sirvam ao Senhor com alegria.